Bom, vamos falar do processo de incorporação em si. Como que esse processo ocorre, né? Imaginando que a gente fez a constituição da SPE, acabamos de constituir a SPE e estamos com o projeto aprovado, agora a gente dá a entrada então no processo de incorporação. Se a gente for fazer vendas durante a obra, tá? Então vamos imaginar um cenário em que eu queira, logo no início do projeto, lançar um plantão de vendas para poder vender as unidades durante a obra. É obrigatório, de acordo com a Lei 4.591 de 64, eu sou obrigado a passar pelo processo de incorporação. Agora, se eu reunir um grupo de investidores e vou construir um prédio para locação e que não vai haver vendas durante a obra, é um prédio que é meu e do meu grupo de investidores, eu não preciso passar por esse processo agora. E por que é importante entender essas duas vertentes desse processo? Porque o processo de incorporação custa e custa caro. É o mesmo preço de fazer a especificação no final. Então, fazendo a incorporação antes da obra para poder lançar vendas, a gente acaba gastando duas vezes praticamente o mesmo valor. Tá? Então é importante a gente entender isso. E aí a gente volta lá para o início do nosso plano de negócio. O que nós definimos lá? Vai ser um projeto para locação? Então eu não preciso fazer a incorporação. E eu já avisei o meu contador, fechei meu preço com o meu contador com base nisso. E isso tudo é muito relevante porque, além de ter um impacto de custo na obra, vai ter um impacto de custo com relação ao contador. Porque a contabilidade que tem vendas durante a obra é uma contabilidade mais detalhada, mais complexa, ela vai custar mais caro. Não adianta nada, eu contrato o contador lá, como se fosse fazer um prédio para locação. E agora, vou começar a obra e mudei, eu vou ter que voltar lá no contador, rever o planejamento, rever os custos com contabilidade, vou ter que voltar lá no advogado e rever tudo. Então é importante a gente decidir isso lá no momento do plano de negócio. Outra coisa importante aqui, né? É aqui na incorporação que nós vamos passar por processos que também vão ter impactos no custo, principalmente se tiver vendas, né? A gente vai decidir aqui se a gente vai fazer adesão ao RET. Aqui não, né? A gente já fez essa decisão lá atrás, quando a gente foi contratar o contador no nosso plano de negócio. Mas para fazer adesão ao RET, eu preciso atender uma condicionante. Eu preciso fazer patrimônio de afetação. E o patrimônio de afetação é no momento da incorporação. É aqui nesse momento que a gente vai pedir para o cartório fazer esse registro na matrícula do imóvel para a gente, tá? Então esse é um caminho, esse é um momento importantíssimo no nosso processo e que a gente já tem que ter definido lá no nosso plano de negócio, tá? Aqui tem uma consideração sobre o processo que é o seguinte: conhecer o processo de incorporação em si, entender um pouco da lei da 4.591 de 64, um pouco não, bastante, né? Inclusive nós vamos ler e passar por pontos importantes dela daqui a pouco. É importantíssimo para nós, enquanto incorporadores, para a gente entender mais do nosso ambiente, do nosso ecossistema, tá? Como que eu desenvolvo a incorporação? Sou eu que pego e faço? Não, eu contrato. Lembra que lá, olhando para o nosso plano de negócio, na parte do como, no canto esquerdo, a gente não tem lá os parceiros chaves? Então, quando eu vou contratar um advogado especializado em direito imobiliário, eu já vejo com esse advogado se ele entende do processo de incorporação. E ele passa a desenvolver o processo de incorporação, porque existe lá uma série de certidões, uma série de documentos que a gente precisa providenciar, em que o advogado que tem familiaridade com isso, e principalmente trânsito no cartório de registro de imóveis, vai conseguir com muito mais facilidade. Então eu contrato e prevejo esse serviço no meu custo, tá? Então quando eu contrato um advogado, eu já prevejo tanto a incorporação, quanto a SPE, a SCP, se for o caso, os modelos de contrato, se a gente vai fazer a incorporação, os contratos de compra e venda, enfim. Eu contrato o advogado e contrato um engenheiro para poder fazer as tabelas da NBR 12721. Então aqui, por exemplo, tá? Tem um advogado aqui no módulo de direito imobiliário e tem um engenheiro no módulo da NBR 12721. Esses dois juntos vão conduzir o processo de incorporação no cartório de registro de imóveis. E lógico, nós que somos contratante, temos que entender o mínimo desse processo. Eu recomendo a vocês que se debrucem sobre esse tema e que entendam
o máximo que vocês puderem para poder acompanhar o advogado e o engenheiro. E por isso que a gente trouxe, além desse módulo aqui de incorporação, o módulo da visão registral sobre incorporação. Tem lá muitos vídeos sobre uma pessoa experiente de cartório de registro de imóveis tratando do tema. Tem o módulo do advogado tratando do direito imobiliário e tem o módulo da NBR 12721 em detalhes lá também, para que a gente consiga cobrir todo esse processo. Então, o processo de incorporação imobiliária se dá dentro desse formato, tá? Passando por esses passos. Se a gente pegar exclusivamente o artigo 32 da Lei 4.591, que tem lá a lista de itens que a gente tem que cumprir, realmente, na prática, é aquilo mesmo. Mas aqui, para a gente tratar até de forma conceitual, para a gente poder entender melhor, nós vamos tratar da incorporação do ponto de vista desses itens, tá? Então, hoje nós estamos fazendo a introdução à incorporação imobiliária. Tem lá também no módulo a visão registral do tema, essa abordagem introdutória, tá? E também da NBR 12721. Então a gente vai tratar também do incorporador, das responsabilidades. Já vamos tratar desses temas hoje aqui nesse vídeo, logo na sequência. Quais são as nossas responsabilidades enquanto incorporador? Isso é importante a gente saber. Então isso aqui é um resumo daquilo que a gente tem que entender no mínimo, tá? Qual é a nossa... o que vem a ser especialidade subjetiva e objetiva? Qual que é o processo de projetos e aprovações? Por que é importante eu ter já o projeto aprovado para fazer a incorporação? Eu não posso dar entrada. Muita gente que pergunta isso, tá? Pode parecer uma questão boba para quem já tem familiaridade com o processo, mas eu aprovo o projeto e vou fazendo a incorporação junto? Não, a gente já tem que ter projeto aprovado. A gente vai dar uma olhada no processo de incorporação e vocês vão ver que o projeto aprovado é anexo, junto do processo. E o artigo 32 da 4.591 também fala isso. A documentação para registro da incorporação, quais são os documentos que a gente precisa, custo da obra e tabela Sinduscom, a gente já vai falar disso também, a instituição, especificação e convenção condominial. Então, agora a gente vai passar por esses temas, lembrando que todos esses temas aqui, eles estão tratados de forma mais profunda lá no módulo da visão registral da incorporação imobiliária, tá? Olha só, tratando aqui da introdução à incorporação imobiliária, qual que é a origem da legislação e por que esse processo surgiu? Principalmente para poder proteger os adquirentes de unidade. Antes da lei de incorporações, não tinha uma lei que obrigasse, não tinha uma norma que obrigasse o incorporador proceder ao registro e vender as unidades autônomas futuras, já com número de matrícula. Então, quando você elabora o contrato para o adquirente que está comprando a unidade, ali tem que ter o número de matrícula, a unidade que ele está comprando e o cartório que aquela incorporação está registrada, tá? Para que o adquirente de unidade consiga pegar o contrato e ir até o cartório e verificar se está tudo certinho realmente. Então, antigamente, como que acontecia? Era praticamente informal. Os incorporadores lançavam vendas e até, de repente, vendiam a mesma unidade para mais de uma pessoa, agiam de má fé, e com isso lesava as pessoas que compravam, né? E aí, então, foi regulamentada pela Lei 4.591 de 64, a partir do artigo 28. Antes do artigo 28, do artigo 1 até o 27º dessa lei, ela trata de condomínios, de depois que a obra está pronta, tá? Como que faz e acontece a gestão do condomínio. A partir do artigo 28, o título 2 trata, então, das incorporações imobiliárias, tá? De edificações vinculadas a frações ideais de terreno. E aqui tem uma diferença, a gente não pode confundir a 4.591, que trata de incorporações, tá? Com a 6766 de 79, que trata de divisão de solo urbano para construção futura, ou seja, a lei de loteamentos. São duas leis completamente diferentes, são duas regulamentações completamente diferentes, tá? E a importância disso é que garante segurança jurídica e credibilidade e traz credibilidade para o setor imobiliário. Por quê? O incorporador, que é a pessoa responsável, que é esse tema aqui agora, né? Que é quem pode incorporar,
a gente precisa, dentro do processo de incorporação, apresentar as nossas certidões, é o que vai trazer idoneidade e transparência para o processo. Então você nunca vai ter um incorporador que tenha cometido um crime imobiliário, por exemplo, tá? Que de repente já foi lá denunciado. Então esse incorporador não vai conseguir mais participar do mercado. E quem que pode ser o incorporador? Proprietário do terreno, proemitente comprador, cessionário, proemitente cessionário com o título válido. Está lá no artigo 29 da Lei 4.591. O construtor, corretor de imóveis também com o mandato do proprietário. E as responsabilidades? Olha, antigamente existia lá, né, a construtora, antes da lei e antes de existir a responsabilidade do incorporador, né? Existia lá a construtora, o dono do terreno, o corretor de imóveis. Então todas essas partes participavam do lançamento de um empreendimento. E aí o adquirente de unidade comprava e tinha adquirente que acionava de repente a construtora na justiça, tinha adquirente que acionava o corretor de imóveis. Não, eu comprei com aquela imobiliária, comprei com aquele corretor, né? O dono do terreno, muitas vezes. Agora, a 4.591 criou a figura do incorporador. Então, o incorporador ele precisa ser indicado no processo de incorporação e é esse cara que é o responsável por tudo no final das contas. É ele que vai ser acionado na justiça e responsabilizado se for o caso, tá? Responsabilidades legais. Responsabilidade solidária garante a entrega e regularidade do empreendimento e a subjetiva, clareza e idoneidade dos envolvidos na incorporação. Então, aqui, nós incorporadores somos responsáveis por tudo dentro do processo de incorporação. Por mais que a construtora tenha lá cometido um erro, o responsável no primeiro momento é o incorporador. Se o corretor de imóveis cometer um erro lá na venda, o responsável no primeiro momento é o incorporador. Pode-se até discutir isso depois, mas o incorporador é o primeiro responsável dentro do processo, tá? E aqui tem uma coisa importante para a gente entender do porquê que a gente faz topografia, por exemplo, que é a especialidade objetiva e subjetiva, tá? A responsabilidade objetiva trata do terreno e a responsabilidade subjetiva trata das pessoas. Então, quando a gente faz topografia do terreno, lá no início, na viabilidade detalhada, a gente está atendendo a especialidade objetiva, que não está descrito na Lei 4.591. Está descrito na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, tá? Lá dos artigos 176 ao 213, na Lei de Registros Públicos. Então, a gente precisa fornecer uma descrição precisa do terreno, com dimensões, confrontações, a localização e a área total. Isso evita, dentro do trâmite no cartório, com que a gente, primeiro, tenha o nosso processo parado, porque lá no cartório de registro ele vai colocar o projeto em cima, porque aqui até nesse momento o projeto é uma coisa, a matrícula do terreno é outra, os dois estão separados. É aqui que os dois vão se juntar. Então, é nesse momento em que lá no cartório de registro de imóveis eles vão conferir se o projeto que está aprovado, né, coincide com o terreno em que esse projeto vai ser incorporado. Então, se a gente não tratar da especialidade objetiva lá no processo de viabilidade detalhado, fazendo o levantamento plano altimétrico antes de fazer qualquer desenho, a gente corre um risco seríssimo aqui. E se lá no início, quando eu fizer o levantamento plano altimétrico, eu descobrir que tem diferença no terreno, então eu paro por lá e vou dar um jeito de resolver isso. Se for uma questão cara, eu passo isso para o dono do terreno, desisto, porque a gente está na vigência da opção de compra e vida que segue, nós vamos passar para outro projeto. Agora, você imagina, aprova o projeto na prefeitura, faz os quadros da NBR, faz tudo, vem aqui, caminha tudo isso para chegar aqui no cartório de registro de imóveis e descobrir, na especialidade objetiva, que o terreno que você vai fazer uma incorporação não está com as dimensões diferentes, tá, do que o projeto aprovado. A especialidade subjetiva são as pessoas, identifica as pessoas envolvidas no registro de imóvel, dados obrigatórios, nome completo, CPF, CNPJ, estado civil, endereço, previne conflitos entre homônimos e assegura a atribuição correta de direitos e obrigações. Aqui é uma outra questão importante, em que a especialidade subjetiva lembra a gente do seguinte:
Quando a gente faz lá o guia de prospecção de terreno, em que a gente pede o carnê de PTU e a matrícula do terreno, por que a gente faz isso? Até para saber se a gente está negociando com o dono do terreno. Porque senão nós estamos incorrendo em crime. Nós não podemos negociar com quem não é dono do terreno. Então, eu já tive casos assim, em que eu estava negociando com uma pessoa, a hora que eu peguei a matrícula, o nome não era o mesmo. Eu fui confirmar com ele, não, eu fiz a escritura, na verdade eu não passei, eu não fiz o registro na matrícula ainda. Aí eu parei a negociação imediatamente e disse para ele, falei, olha, vai lá então e resolve isso, porque eu não posso negociar com você. Apesar de você ter uma escritura, quem está na matrícula é uma outra pessoa. Você tem que resolver isso. Eu não posso negociar com você sem que a especialidade subjetiva esteja atendida. Tá? Então, esse tema está aqui para a gente entender a relevância do nosso processo lá no guia de prospecção e depois no levantamento planealtimétrico. Aqui em termos de projetos e aprovações, é lógico, para fazer o processo de incorporação, a gente tem que ter o projeto aprovado. Ponto. O projeto a gente tem que fazer lá levantamento planealtimétrico e o projeto ser desenvolvido em cima do levantamento planealtimétrico, não em cima do que está na matrícula, nas dimensões do terreno. E a gente tem que fazer essa confrontação, ver se isso se está batendo ou não, se tem diferença ou não, tá? A gente, em termos de documentos e plantas necessários, a gente precisa apresentar na incorporação o projeto arquitetônico, urbanístico e os quadros da NBR 12721. Então, em termos de projetos e falando aqui de aprovações, a gente precisa entregar o projeto aprovado com os quadros da NBR. O que os quadros da NBR faz aqui para a gente? Ele basicamente faz uma leitura do projeto no formato de tabela e números. Então ele converte aquele projeto numa tabela e números para que a gente possa integrar isso na matrícula. Então, além de entregar lá projetos e aprovações, a gente ainda precisa fazer a integração dos projetos, o alinhamento entre projeto arquitetônico e de infraestrutura, garantia de conformidade técnica e legal nas aprovações. O que isso tudo quer dizer? Tá? O que é importante a gente ter feito até esse momento aqui em termos de projetos e aprovações? Lembra lá no módulo 4, na viabilidade detalhada, em que a gente faz os projetos complementares? Então, primeiro a gente faz um dos primeiros passos lá na viabilidade detalhada, o levantamento planealtimétrico. Fizemos, conferimos o terreno, tá tudo certinho. Então a gente desenvolve o projeto arquitetônico. Pô, o projeto arquitetônico bateu, vamos dar entrada na aprovação. Junto com isso, a gente faz um estudo de projeto elétrico, então a gente desenvolve o projeto elétrico. Se for multifamiliar, a gente precisa de aprovação na concessionária. Depois, se for um projeto hidrossanitário, a gente precisa de conferir na concessionária de água e esgoto se a gente tem pressão na linha lá, então a gente precisa passar pela concessionária de água e esgoto para poder fazer essas conferências. E o projeto de bombeiro. Não necessariamente a gente vai apresentar tudo isso aqui no momento do registro da incorporação, mas a gente precisa ter isso muito claro para a gente, porque isso vai ter um impacto lá na frente, a hora que a gente for fazer a especificação e a instituição do condomínio. Tá? Então a gente precisa passar por esses projetos e aprovações aqui, deixar tudo aprovadinho de acordo com a viabilidade detalhada, para que no momento da incorporação e depois no momento da especificação de condomínio a gente não tenha problema, que é na parte final de aprovações de projeto. Tá? Documentação para registro da incorporação. Primeiro, tudo que a gente precisa de documentação para fazer o registro de incorporação está no artigo 32 da Lei 4.591, que a gente vai fazer um vídeo dando uma olhada na lei lá. A princípio, são muito mais itens do que esses que estão aqui, tá? Mas os mais relevantes: o título de propriedade, promessa irretratável de compra e venda, o histórico de títulos de propriedade dos últimos 20 anos, certidões negativas do imóvel dos envolvidos, fiscais, trabalhistas, criminais. Tá vendo? Ó, o incorporador é uma figura que vai estar aqui, quando a gente fala das responsabilidades do incorporador, que vai ter que atender todas essas certidões aqui. Tá? Então, isso traz idoneidade e transparência para o processo. Isso tudo garante que o imóvel está livre, desimpedido e sem ônus e pendências jurídicas. Tá? E junto com tudo isso, lógico, a tabela da NBR 12721 e os custos globais da obra.
Lógico, a gente tem lá duas tabelas que tratam do custo global e do custo de cada unidade privativa dentro da 12721. Tá? Essas tabelas são tratadas em detalhes lá no módulo da NBR 12721 lá, tá ok? Aí a gente avança para o custo da obra e a tabela Sinduscon. Aqui tem uma coisa importante que é o seguinte, isso está citado lá na linha H do artigo 32 da 4.591, que trata do custo global da obra. A gente precisa fornecer isso dentro do processo de incorporação. E como que a gente faz isso? Tá? Isso é normatizado. Então, o cálculo do custo é de acordo com a NBR 12721, dentro dos quadros, tá? E os valores baseados no CUB do Sinduscon. Então, a metodologia de cálculo de acordo com a NBR e os custos de acordo com o sindicato da construção de cada região. O que é importante a gente entender aqui, tá? Esse aqui não é o custo da nossa obra, lá do nosso processo de viabilidade, lá da nossa contabilidade regular. Esse nosso custo que nós vamos passar para o contador, o custo que nós utilizamos para fazer o processo de viabilidade, esse é o custo real da nossa obra. Agora, na linha H, do artigo 32 lá, da 4.591, ela diz o seguinte, que a gente deve fazer de acordo com a metodologia da NBR 12721, utilizando os valores de custo do Sindicato Regional da Construção, que é o CUB. Então, esse valor de custo aqui, ele é completamente diferente do nosso custo da viabilidade, do nosso custo da contabilidade regular. Importante entender isso, tá? Quem vai fazer esse trabalho aqui é o engenheiro contratado que vai desenvolver os quadros da NBR 12721. E a gente vai dar uma olhada depois, aqui num caso prático, de como que isso fica distribuído nos quadros. Mas é importante a gente entender isso, tá? E o detalhamento necessário, o custo da construção de cada unidade, a autenticação pelo profissional responsável. Então, as NBRs precisam ser feitas por um profissional habilitado, tá? E aí, enfim, o que é o memorial de incorporação e o contrato e convenção? Memorial de incorporação, a gente tem lá como referência o processo no artigo 32 da lei, tá? É um processo técnico que transforma o projeto em texto, detalhando as unidades autônomas, áreas comuns, frações ideais e custo global da obra, conforme NBR 12721. E aqui tem uma questão interessante que é o seguinte, o processo de incorporação em si, o que vem a ser? De forma muito simples para a gente entender. O processo de incorporação é o processo que faz a unificação do projeto aprovado com a matrícula do imóvel. Então, eu tenho um projeto aprovado, que no projeto aprovado ele indica que esse projeto vai ser executado no imóvel X, tá? E eu tenho a matrícula do imóvel, a matrícula do terreno, que não faz menção nenhuma àquele projeto. O projeto ele só faz menção à matrícula, mas o projeto é municipal e a matrícula é federal. O que é o processo de incorporação? Vamos fazer uma analogia da palavra, vamos utilizar a palavra incorporação mesmo, na maneira que, com muitas aspas, tá, pessoal? O processo de incorporação é a incorporação do projeto aprovado na matrícula do imóvel. Tá? Isso poderia ser feito de uma forma muito simples, imaginando assim, de uma forma simplista mesmo, seria pegar o projeto aprovado e grampear na matrícula do imóvel. Tá? Mas a gente precisa de mais dados na matrícula. A matrícula, ela é um instrumento de registro, né? Tanto é que a gente fala que é no registro de imóveis. Então ela precisa registrar em detalhes como que aquele projeto foi aprovado e lógico, né? Consequentemente, no final, na fase de legalização, tem um módulo aí sobre isso, conferir se ele foi executado conforme está aprovado. Então a gente precisa, do projeto aprovado, a gente precisa converter aquele desenho em texto dentro da matrícula. Como que a gente faz isso? Essa conversão do desenho em texto, quem faz essa tradução é a NBR 12721 dentro do processo de incorporação. Então a NBR 12721 ela vai fazer uma leitura do projeto, vai converter aquele projeto inteiro em números. Além de converter o projeto em números, ele vai especificar as unidades autônomas e vai detalhar o custo de cada unidade, ele vai detalhar o custo global da obra, ele vai ter o detalhamento das medidas de cada unidade, das medidas globais da obra, enfim. Então,
as 8 tabelas da NBR 12721, vai olhar para o projeto aprovado, converter aquele projeto em texto e no processo de incorporação a gente vai juntar essas duas coisas dentro da matrícula do imóvel. Feito isso, o cartório de registro de imóvel já vai elaborar uma matrícula para cada unidade autônoma daquela que vai nascer, e o que a gente vai comercializar são essas matrículas que estão nascendo agora a partir do momento da incorporação. E para a gente poder trazer transparência e idoneidade para quem vai comprar, no nosso contrato de compra e venda a gente vai indicar para ele, olha, esse apartamento, essa unidade autônoma que você está comprando, tem esse número de matrícula aqui na incorporação, que está lá naquele cartório de registro de imóveis. Você pode ir lá conferir. E aí a gente traz transparência e idoneidade para o processo. Quem está comprando sabe que é exatamente esse imóvel que ele está comprando, nesse endereço, com essas medidas. Aí traz lá toda a descrição do imóvel, o acabamento, como que vai acontecer. Então a pessoa sabe aquilo que ela está comprando, tá? E depois a convenção de condomínio. A convenção de condomínio que tem referência lá do artigo 9º ao artigo 11º da Lei 4.591. Lembra que eu falei, e a gente vai ver daqui a pouco, que a lei é dividida em duas partes? O título 1, condomínio, o título 2, incorporação. No título 1 do artigo 9º ao 11º, trata de condomínio, tá? Por que é importante a gente ter a convenção de condomínio dentro da incorporação? Porque olha só, você imagina, aqui de novo um exemplo lúdico, você imagina que eu vou comprar um imóvel que não existe ainda, dentro de um condomínio. Eu preciso saber como que é esse imóvel, quais as medidas, quais os detalhes, e beleza, vai ter as áreas comuns. Como que vai ser o uso dessas áreas comuns? E se tiver regras e que eu não concorde? E se as regras de convivência desse condomínio, e se eu não tiver de acordo com isso? Então, eu preciso ter acesso à convenção de condomínio antes de comprar o imóvel. Então, eu posso ir lá no cartório de registro de imóveis, eu vou dar uma olhada. Eu quero ver como que vai ser a regra de convivência do condomínio. E para isso tem uma lei que regulamenta a convenção de condomínio. Claro, ela regulamenta, mas tem muitas partes lá que são livres para a gente colocar as nossas regras até esbarrar ali no limite legal. Por isso eu preciso da convenção de condomínio dentro do processo de incorporação. E a gente comunica tudo isso para o adquirente dentro do contrato de compra e venda, de que trata o artigo 35A da Lei 4.591. Então, se você for dar uma olhada lá, você vai ver que lá tem como que tem que ser feito o contrato, direitinho, passo a passo. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada na lei aqui, para vocês verem como que é o artigo 35A da lei. Olha só, cara, é praticamente copiar e colar. Tá? Não é copiar e colar, mas aqui tem uma referência muito boa. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes da incorporação imobiliária serão iniciados por quadro resumo que deverá conter, ó, o preço total a ser pago pelo imóvel, o valor da parcela e o preço a ser tratado como entrada, forma de pagamento com destaque para o valor pago à vista e seus percentuais sobre o valor de contrato, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e identificação precisa do beneficiário, tá? Forma de pagamento do preço com indicação de cada valor, os vencimentos e parcelas, índice de correção monetária aplicável ao contrato, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um, as consequências do desfazimento do contrato, as taxas de juros, informações acerca da possibilidade do exercício, enfim. Aqui tem tudo, ó, do prazo de quitação, enfim, tem tudo que a gente precisa saber para poder desenvolver um contrato de compra e venda. Tem tudo que a gente precisa aqui para desenvolver esse contrato. E lembrando que é nesse contrato que a gente vai comunicar tudo isso que a gente está conversando aqui para o nosso adquirente, no caso de haver vendas durante a obra, tá? Então é isso. Nesse módulo, então, eu já tratei com vocês a maneira de consumir, né, e poder ter o melhor aproveitamento, que é aqui assistir no módulo
de incorporação primeiro, com as minhas considerações do ponto de vista do incorporador. Depois a gente tem o módulo da visão registral, de que trata do ponto de vista do cartório, até trazendo bastante detalhes de coisas que nós conversamos aqui. E depois a NBR 12721, que está dentro do processo de incorporação também. A gente tem bastante aula lá nesse módulo sobre os quadros da NBR, tá ok? Se você tiver dúvidas, deixa as suas dúvidas aqui no comentário. Por hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.